Aldrabice! Música! O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Quem quer ser malandrário? Certamente já vos aconteceu olharem para o estado da vossa conta bancária e perceberem que nem cortar no café resolve a poupança. E depois existem aqueles que decidem que, já que ninguém se voluntaria a dar dinheiro, então vão buscá-lo à força. Claro, fazem sempre tudo com criatividade, descaramento e um plano tão absurdo que até parece que podia resultar. Esta história que vos vou contar começa precisamente assim. Conheçamos os protagonistas. O protagonista desta história chama-se Charles Ingram. É um major do exército britânico, postura impecável, ar sério, mas com a carteira mais vazia do que um frigorífico de estudante. Ele e a mulher, Diana, estão a olhar para as contas e a tentar perceber como é que vão pagar aquilo tudo. E a resposta é muito simples. Não vão. A menos que arranjem uma solução criativa. E é aí que a Diana se lembra de algo importante. Ela e o irmão tinham participado no Who Wants to be Millionaire, ou Quem Quer Ser Milionário, e até tinham ganho algum dinheiro. Não ganharam nada de extraordinário, mas foi o suficiente para uma lâmpada aparecer na cabeça dela. Ela diz: e se o Charles fosse ao programa? E se ganhasse um bom prémio? Era uma solução perfeita. O problema é que o Charles é... como é que eu hei de dizer? Ele não é propriamente um gênio de cultura geral. Não é burro, mas também não é aquele tipo de pessoa que sabe como se chama o número 1 seguido de 100 zeros. E o programa não é exatamente tolerante com quem não sabe nada. Então, claro, surge a ideia brilhante. Vamos aldrabar isto. Sim, o casal decide que se o conhecimento não está lá, a fraude vai ter de estar. Inscrevem o Charles no programa e ele é chamado. Chega então o grande dia. O estúdio, as luzes, esta música. Tudo aquilo que faz uma pessoa suar das mãos. Na primeira fase do programa, o Fastest Finger First, o Charles surpreende toda a gente e ganha. Por isso, passa a cadeira quente. Mas assim que começa as perguntas, ele começa a falhar mais do que um guarda-redes com luvas de sabão. À pergunta de 4.000 libras, já tinha usado 2 ajudas. Os produtores olham para ele e pensam: este não chega ao intervalo. E pronto, o dia de gravação acabou ali. E é quando chegam a casa que o plano entra em ação. A estratégia é simples. As perguntas são de escolha múltipla. O Charles lê as opções em voz alta e quando disser a opção correta, a Diana faz... Não usam auriculares, nada de tecnologia. Apenas uma tosse estratégica, uma tosse milionária. Para reforçar o esquema, chama um amigo, o Taekwondo. Grande nome. Um professor universitário inteligente que já tinha participado no programa 3 vezes. Ele também vai fazer o... caso seja preciso. Uma espécie de coro de tosse.
Até parece que estão num centro de saúde durante a gripe. No dia seguinte, voltam ao estúdio. O Charles senta-se, a Diana está na plateia e o Whitlock no outro lado. Então começa a segunda parte. Primeira pergunta. Quem foi o segundo marido de Jackie Kennedy? O Charles lê as opções e quando chega à correta, ele responde e acerta. 8.000 libras. E assim vai. Pergunta após pergunta, aquela tosse marota esteve sempre a guiá-lo. Até a câmara chega a apanhar a Diana a tossir descaradamente. Loucos. Os produtores começam a desconfiar. Então este gnu não sabe nada, mas agora acerta tudo? Algo aqui cheira a esturro. E não sou eu. Mas não tem provas e o jogo continua. 32.000, 64.000, 125.000, 250.000, 500.000. Ele chega a esse patamar. Até que chega à pergunta final. 1 milhão de libras. A pergunta é ridiculamente simples. Como é que se chama o número 1 seguido de 100 zeros? As opções incluem Google. O Charles, claro, não faz ideia, mas quando lê Google, ele responde Você acaba de ganhar 1 milhão de libras! A plateia aplaude, o Charles sorri, a Diana sorri e o Whitlock provavelmente tossiu de emoção. Mas a festa foi de pouca dura. Nos bastidores, em vez de celebrarem, o casal começa a discutir. A Diana está furiosa. Segundo ela, o plano era parar antes do milhão. O objetivo era ganhar um valor confortável, sem levantar suspeitas. Mas o Charles deixou-se levar pela escarreta, pela tosse e pela ganância e agora ela acha que vão ser totalmente apanhados. Os seguranças ouvem a discussão, os produtores também, e decidem rever as gravações. E quando começam a ver, tosse aqui, tosse ali, tosse acolá, tosse sincronizada, tosse coreografada e tosse com intenção criminosa. Ou seja, um autêntico aham! Ligam ao Charles e dizem: não vamos autorizar o pagamento. Existem aqui algumas irregularidades, para não dizerem muitas, e vamos chamar a polícia. E chamam mesmo. O Charles, a Diana e o Whitlock são detidos, vão a tribunal e são considerados culpados. O Charles e a Diana apanham 18 meses de pena suspensa, o Whitlock 12 meses. Ninguém vai preso, mas a reputação, essa foi para o galheiro. No fim, o Charles quase se tornou milionário, mas acabou apenas famoso pela pior razão possível. E se esta história nos ensina alguma coisa, é que há golpes tão mal pensados que até a tosse denuncia o crime. Moral da história? Quando a tua estratégia depende de tossir no momento certo, talvez seja melhor repensar o plano. Por acaso apanhei algumas destas velhotas malabaristas que vão no autocarro de manhã a fazer
Mas deve ser só expectoração. Bandidas expectorativas. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto.